7h27. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E apenas que eu falei, eu escolhi algumas músicas que eu sei que a Luiz gostava muito, porque além de um grande jornalista que sonhava ter seu jornal, ele era um apaixonado por música. E ele, inclusive o irmão também, Luiz, o irmão de Aloysio, também gostava muito de cantar e cantavam bem, diga-se de passagem. Mas vamos lá, eu acho que Arnaldo pode levantar a bola e vamos conversar sobre essa história de 42 anos, que, como eu disse na abertura, não foi só uma questão de mudar a forma do jornalismo, mas sim o conceito mesmo de interpretar até a própria vida, né, social, industrial, comercial da cidade. São 42 anos de história, né? Em um período que a imprensa campista era uma imprensa forte, muito regionalmente. Para você ter ideia, você tinha um Monitor Campista, um dos jornais que, quando parou de circular, 10 anos, era um pouquinho mais de 10 anos já, fez 10 anos agora em 2009. Em 2019, parou em 2009, era o terceiro jornal mais antigo em circulação do país. Não era um campo que não era ocupado, tinha outros, né? Tinha Notícia, Cidade, outros veículos importantes e renomados. Mas, dona Diva, vamos começar então do início da história, né? Como que começou a se desenhar o sonho da Folha da Manhã? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha FM. É um prazer estar aqui com vocês, que fazem parte atualmente desse grupo de comunicação que começou exatamente em 8 de janeiro, há 42 anos. O sonho, enfim, a Luísa era uma pessoa que sonhava alto, só não executava. Então é muito fácil sonhar, eu dizer para ele, isso é ótimo, eu também sonho, eu quero morar em Paris. Agora, a coisa tem que correr atrás. E ele encontrou um parceiro que era tão louco quanto ele, que era Pereira Júnior. Pereira Júnior e André Tavares eram sócios, era o complexo Pereira Júnior e André Tavares. Eles tinham 3 emissoras de rádio, a Difusora, a Continental e a 97 FM. Eu não sei bem a composição societária, mas o pool era esse. Então, naquela época, para ter um grupo de comunicação, faltava um jornal para fazer parte, né? E aí, Pereira, um dia, nós fomos ao Rio, porque a gente já tinha se juntado em algumas promoções. Era a época das usinas em Campos estarem em altíssima, mais de 10 usinas. Existia a Cooperflu, existia o Dr. Evaldo Hinojosa, um nordestino que veio para cá e que revolucionou também vamos dizer, a economia sucalcoleira. Tinha sido presidente até das usinas nacionais, era muito amigo de Delfineto, enfim. E aí, na verdade, a gente passou a fazer alguns trabalhos juntos. A Pereira Júnior tinha uma agência de publicidade, que era Nova Campos, e eu e Cláudio César Soares tinha uma outra agência de publicidade, chamava-se Moenda. Cláudio César daqui a pouquinho participa com a gente por telefone. A Moenda foi o seguinte, as pessoas chegavam lá no jornal A Notícia e pediam a Luísa, faz esse negócio aqui para mim. A Luísa só gostava do cara bom, mas não corria atrás de nada. Aí a Luísa pegava e fazia de graça. Falou, a Luísa está fazendo isso de graça, você está doido? Não, tem que cobrar. E daí, naquele movimento da gente fazer o Jornal da Produção, que nós criamos o Jornal da Produção, o que era o Jornal da Produção? Todo voltado para a agricultura açucareira.
E aí a gente faturava muita coisa em São Paulo, Dedini, Zanini, vários outros que eu não lembro mais o nome, porque eles vendiam para as usinas aqui, Moendas e outras, essas aparelhagens todas. E então nós fazemos jornal da produção e encartávamos ou no Monitor ou na Notícia. E eles cobravam lá um precinho, o faturamento era todo nosso e era uma coisa ótima, dava dinheiro. E aí, desse jornal da produção, começou a estreitar, porque Pereira era muito sabido. Quando ele viu que a Moenda estava bombando, que era a nossa agência, minha de Cláudio César, e que o jornal da produção, a gente estava vendendo muito, tal, o que ele fez? Ele se associou, entendeu? Ao invés de brigar, inteligente também. Se associou, a gente fazia eventos, por exemplo, Encontro Nacional do Açúcar, a gente fazia lá no Rio Centro, stand, não sei o que, então a gente se juntou ao invés de brigar. Foi isso aí, Pereira foi sabido, teve olhar lá na frente. E aí um dia a gente estava no Rio, exatamente 30 de agosto, de um ano atrás, 78, que a Folha começou, 77. Estávamos no Rio, no bar, que Pereira gostava muito de falar isso. Eu, na verdade, vocês estão vendo que eu estou falando mais de Pereira do que a Luísa, porque foi o grande motor. É muito fácil eu dizer assim, eu quero ter um Rolls Royce. E aí? Então, Pereira foi o grande motor disso acontecer, porque ele era louco que eu digo assim, ele via o negócio e pumba. E aí nós estávamos no bar Garoto de Ipanema, depois de um dia de trabalho, Pereira, eu e a Luísa. Aí falando, Pereira, nós precisamos botar um jornal? Aí a Luísa só falava assim, olha, se botar um jornal, tem que ser composição a frio, não é mais a quem, nem sabia o que era isso. Ele sabia, não sabia nem como, entendeu? Aí, Pereira, então vamos montar o jornal. Isso foi 30 de agosto de 1977. 30. Eu sei que é aniversário de Cristiano. E eu estava no Rio, deixei Cristiano aqui em Campos. E naquela época não tinha celular, não tinha nada. Então, para você saber a notícia era mais difícil. Enfim, a partir daí, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós, fulminados, eu e a Lu fulminado, que eu digo para criar um jornal, comprar tudo do zero. E aí Pereira e a Luísa foram, sei lá quem, enfim, falaram assim, tem uma máquina em São Paulo, eles foram lá comprar a máquina. A máquina chegou, não funcionou, entendeu? Máquina impressora. Que tinha que ser composição a frio, não esqueço isso. Sair do chumbo para isso. Que era o linotipo, né? Que era o linotipo. Aí, tá bom. Foi muita história, mas foram 4 meses. A Luísa Barbosa resolveu chamar uns jornalistas que ele achava que eram brilhantes, tinha carreira promissora, jovens, e botou lá dentro Aí, não, Início Pereira vai e compra uma casa. Olha, você nem pode imaginar, deu certo, é porque Deus quis. Compra uma casa. A casa, a primeira ali, onde é o prédio, são 3. A primeira foi que só ia até ali onde vai Cristiano, ali é metade do caminho. Era a Folha, com a parte de baixo. A impressora ficava ali na entrada, onde é a recepção, entendeu? Aí, bem, ele sai, aí eu sei que Pereira e a Luz foram ao Rio, falando lá, aí falando assim, a gente pode fazer um leasing. Aí Pereira, chama esse leasing aqui que eu falo com ele. Gente, era só loucura, só loucura. Aí a Luz contrata Luiz Mário Concebido Giannino, The Best da época, para brincar de fazer jornal com a nova concepção que ele queria dar de redação, vinda do JB, na época era líder, e então, conclusão, eles ficavam brincando de fazer jornal. Mas aí tinha que pagar, ninguém trabalha de graça. E não tinha nada.
Então eu falei, Luísa, tem que botar essa porcaria, desculpa a expressão, da rua o mais rápido possível. Porque comprando coisa. Aí, bem, enfim, para encurtar, porque tem muitas delongas nesses 4 meses, eles. Bom, a máquina não funcionou, devolveram. A entrada, que foi 90 mil, não sei corresponde a quanto hoje, nós perdemos. O resto não pagamos, tiraram a máquina daqui. Aí, meu irmão, que tinha uma gráfica na época, Marcos Abreu, ele tinha uma gráfica e era em offset, mas para gráfica, tudo mini, né? Ele falou que tinha em Minas, em Belo Horizonte, tinha uma gráfica que tinha comprado uma máquina, uma Heidelberg, e cuja máquina estava zero. Eles brigaram, os 2 irmãos brigaram, e a máquina estava lá, praticamente virgem, para comprar. O que eles fizeram? Foram para Belo Horizonte, Pereira, Aloysio e João José Mulharte, que nós tivemos também, no princípio, 2 meses, um empresário que estava postando no grupo, João José Mulharte. Aí foram para lá e me incumbiram de ir ao Banorte, para arranjar um empréstimo. Gente, eu fui para lá porque tinha que pagar a máquina, e a máquina, os caras só queriam à vista. Eu fui para o Banorte. Cheguei lá e encontrei seu Delvaux Brum. Não esqueça esse nome. Banorte aqui, não? Banorte. Era ali na... Onde é Boulevard, onde era o Sim, Trianon. sim, que depois Paulo Sampaio parece Paulo Sampaio era o gerente, gerente. O superintendente era seu Delvaux Brum. Que eu fui para lá, não dormi a noite inteira, falei, como é que eu vou conseguir esse dinheiro, gente? Não tinha lastro, era professora, Luísa, jornalista. Aí fui para lá, contei para o seu Delvaux acreditou em mim, pumba, botou o dinheiro na minha conta. Eu falei, Jesus do céu. Começou tudo a ser. Aí veio a máquina, uma Heidelberg, aí era 0 quilômetro, Muito bem. Aí a Luísa foi para o Rio, pediu a diagramação, eu acho que era Jair Figueiredo, nem me lembro o nome do diagramador, conceitos todos novos. Do JB? JB. Ele, Jair foi ele quem fez a diagramação. Foi ele que revolucionou o JB. Mas e aí depois foi criou quem fez a diagramação da Folha. Aí, conclusão. Nilson, vamos embora. Eu falei assim, olha, tem que botar esse jornal para funcionar. Porque como a gente está pagando as coisas e não sai nada. 8 de janeiro. E eu apertando o crânio. Aí, o jornal, a gente rodou. Não, sim, aí nós fizemos uma campanha. É isso que eu ia perguntar, para chegar no mercado desse que já tinha... Uma campanha que nunca tinha havido, porque também não existia. A verdade é essa, tudo foi novo. Nem no Rio de Janeiro havia, nós porque... inundamos campo de cartaz. Naquela época não tinha outdoor, não tinha nada disso, cartaz. Inundamos. E aí ficou aquela, já a fofoca, 4 meses, mas já estava a fofoca no ar, né? E ela estava muito esperada. Ela foi assim, muito esperada. A desejada, saber o que veio por aí. Bem, tá bom. Papel branco, porque o meu irmão era gráfica. Então, o que ele indicou para a gente foi papel gráfico, não era papel jornal. Papel jornal, além de ter um subsídio, ele é outra categoria, como diz o povo, outra categoria. Então, papel branco, gente, a gente não quebrou porque Deus não quis. Papel branco, e aí aquela impressão, você sai de um negócio da Idade da Pedra e pega aquilo, ela é uma coisa. Mas conclusão da história, acabou, é de sábado a domingo. 8 de janeiro era um domingo. Roda. Nós trouxemos impressor também de lá de Belo Horizonte. Esqueci até o nome dele, Jarbas, não, esqueci. Aí, trouxemos, o que acontece? Quando sai o jornal,
A Luísa não lembrou que tinha que dobrar, que tinha que encartar. Ficou nós, nós passamos o dia. Eu, Pereira Júnior, a Luísa não fazia isso não. A esposa de Pereira, Tereza Pereira, todo mundo dobrando jornal. Aí o jornal passou a ser chamado de Folha da Tarde, o apelido, né, dos concorrentes. Folha da Tarde. Mas essa Folha da Tarde foi só por uma semana que a Luísa foi e tirou, aí foi ele, tirou pessoas do jornal A Notícia, de dobrar e encartar jornal. E um deles trabalhou até pouco tempo com a gente, o apelido dele era Máquina, porque ele era igual a máquina. E assim foi, aí chegou bombando, realmente era outra coisa completamente diferente. Era, na impressão, sim, tem um parênteses. Na Moenda, eu e César representávamos a Globo aqui em Campos. A Globo, através da TV Gazeta de Vitória. Então, só um instantinho para eu concluir aqui, Cláudio César, espera um cadinho. Aí, o que aconteceu? A gente também faturava para a Globo via a Gazeta de Vitória. Entrava a imagem da Globo aqui via a Gazeta de Vitória. Sim. E então eu e Cláudio César também conseguimos que a Moenda ficasse bem recheada por causa também dessa parte da Globo. E Carlos Lindenberg, que era o dono da Gazeta, a gente teve uma relação muito estreita por conta disso. Então, Carrier foi outra pessoa que ajudou demais a gente. Porque em processo de montagem, em processo de tudo. Aí, o que ele fez? Ele mandou gente para cá dele, mandou 2 funcionários dele, e ele levou Arthur Gomes, que foi o primeiro diagramador que a gente teve. Arthur Gomes ficou 1 mês na Gazeta aprendendo. Então nós tivemos também esse respaldo, que não posso esquecer, muito forte, de Carlos Lindenberg, dono da Gazeta. Hoje é o dono, que não sei nem se Carrier é vivo, o filho dele que comanda a organização lá da Gazeta de Vitória, cujo jornal também só está online, mas depois voltou a sair aos domingos no impresso. Mas enfim, a gente teve também, foi tudo muito doido, mas a gente também teve muita gente ao lado. Interessante que muita gente que era de linha de frente na época. Linha de frente na época. Eu acho que nós já estamos aqui no ar com Cláudio César. Cláudio César? Oi, Marco Antônio, bom dia. Rapaz, que prazer falar com você. Folha FM. Beijo, Diva, Arnaldo Neto, bom dia. Enfim, bom dia aos ouvintes da Folha FM nesse dia tão especial para Campos. César, antes de começar, eu quero fazer um registro aqui que a primeira vez que a minha voz veio para Campos veio através do Cláudio César. Lembra, Cláudio César? Lembro, claro que lembro. Bom, a voz já era muito famosa no Jornal do Brasil, na Mundial. Enfim, temos uma relação de muito tempo. Isso. E você, de uma certa maneira, participa dessa vida radiofônica de Campos já há algum tempo. Exato. Mas, Cláudio, você está conosco aqui na conversa, como você já falou, Arnaldo Neto, o Cláudio Nogueira está aqui com a gente também, e Dona Diva. Saudações tricolores. Saudações tricolores, ele está mandando para você. Bom, vamos então, Dona Diva, conversar com o Cláudio César. O Cláudio César eu já contei um bocado de coisa aqui, Cesário. Da Moenda, das loucuras, das preliminares, vamos dizer assim, da Folha da Manhã. Coisa de maluco. Falei de Carrier, da gente
vendendo anúncio lá para Globo, através da Gazeta, pegando, Campos só pegava a Gazeta via a Globo, via a Gazeta, Morro do Coco, muita coisa. A gente subindo aqueles morros, carregando as coisas. Jesus Cristo. Ninguém acredita não, Serra. Pensa que isso é história da carochinha. Que a gente tá valorizando o passe. Mas, né, não. É verdade. Eram tempos heróicos, era uma outra realidade. Claro. Eu estava pensando aqui ontem sobre essas coisas todas. E coitados, mas era um tempo de tanta felicidade, o mundo era tão diferente, havia toda uma empolgação de mudança naquela época que a Folha representou, ou seja, sair de jornal tipográfico por offset, trazer cor para as páginas, enfim, foi uma revolução na informação, no jornalismo e na indústria de fazer jornal, de fazer notícia em Campos. E a Folha foi pioneira nisso. E você acabou de falar aí de dobrar o jornal à mão, os radiofotos, os telefotos, acabou a sala de escuta, ou seja, era uma nova realidade que se instalava naquela época aí, e a Folha chegou com uma avalanche, com um tsunami de novidade, em menos de um mês, talvez, 20 dias, ela se tornou líder total de leitura, uma formadora de opinião altamente importante. Quer dizer, naquela época não havia as redes sociais, as televisões estavam começando. Quer dizer, contar hoje para os ouvintes da Folha FM que Diva Abreu e Cláudio César Soares subiram o Morro do Itaoca carregando um televisor físico pendurado num cabo de vassoura, levando um negócio chamado cabo coaxial, que era um fio que trazia as imagens da TV Gazeta rebatidas em Cachoeira, e Morro do Coco e depois Itaoca. Ninguém mais quer dizer, é um monte de maluco, isso é uma coisa impossível nos dias de hoje. Mas era a nossa realidade. Quer dizer, quando as pessoas imaginam que Campos naquela época não tinha sinal Globo, os sinais de televisão eram muito ruins, e eu me lembro que o controlador do sinal das televisões, que era no Itaoca, era o Isaac Bizinov, de uma loja chamada Vencedora, que era muito amigo do Aloysio e que permitiu essa engenharia, que a gente pode chamar disso, e a gente passou a participar do programa da Globo. Enfim, e falar da Folha, falar da história da imprensa, do Estado, se não diria do Brasil, que sempre foi um jornal muito importante, da ANJ, enfim. E aí são histórias muito engraçadas, e muito heróicas e muito sofridas. Dobrou-se o primeiro jornal à mão, enfim. É isso aí, amigo. Estamos juntos nessa época e vamos contar a história. Você citou um ponto interessante, que hoje a gente tem rede social, né? Primeiro, bom dia. Hoje a gente tem rede social aí que tudo se dinamiza muito rápido, agências internacionais com facilidade, transmissão via satélite. Ontem mesmo teve aquele ataque do Irã, as bases norte-americanas, e na mesma hora o mundo todo ficava sabendo. Tudo é online. Tudo é online, tudo é conectado. E lá no início, para conseguir ter essas informações internacionais, para ter agência nacional, como que foi essa configuração? Era danadinho, achava que ele era rico. A gente teve a Associated Press. Hein? Era a Rádio Escuta, depois a gente tinha a Associated Press e a... Ah, meu Deus. Sim, mas não era aquele negócio, como é que era o nome? Hoje. Demorava um pouco, né? Demorava, era Telex. Você imprimiu uma foto dessa? A gente tinha a AP e a Associated Press com as notícias nacionais e internacionais. A gente era sócio, sei lá o que era, assinava essa jossa, que a Luísio botou aqui. Era tudo do top. E haja dinheiro para pagar. Eu tenho certeza que a Luísio, com sua experiência, com talento que ele tinha, e por ter passado por um grande jornal como o Jornal do Brasil, e a idade, enfim, todo o vigor daquela época,
e a competência que ele tinha, ele inovou, além de editorialmente, inovou industrialmente o jornal, ou seja, instalando telex, nos conectando, digo Folha, com o PI, com a Associated Press, ou seja, agências internacionais de notícias via telex, onde passou-se a ter, de uma forma muito atualizada, as notícias do mundo. Mesmo mantendo o rádio escuta, para quem não sabe, era uma sala onde tinha um rádio sintonizado nas emissoras nacionais e internacionais, onde o repórter capturava, por exemplo, o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Era capturado via rádio, copiando, e depois filtrava-se aquilo e se editava aquilo. E com a entrada da Folha no mercado, com o talento e com a competência da Aloysio e com a atualização que ele tinha principalmente, ele percebeu da importância de conectar a Folha com esse mundo que estava chegando, entendeu? Então foi uma grande novidade para Campos. Quer dizer, olha só, imagina uma foto colorida, era uma coisa impossível naquela época. Para você fazer uma foto era de baixa qualidade, eu gostava do clichê, entendeu? Então era uma coisa muito complicada. O leitor de hoje não imagina, os mais novos, o que era imprimir um jornal naquela época, o que era atualizar aquele jornal, entendeu? E além disso, o Aloysio implantou um repórter, que eu dizia, um antigo jornalista, um repórter que fareja notícia. As pessoas iam para a rua para trazer o dia a dia do Parque Aurora, o dia a dia do Caju, o buraco na rua não sei aonde, o acontecimento em São João da Barra, em Atafona, em Tissamã, na periferia de Campos toda. Campos passou a ter um jornal de abrangência intermunicipal e até interestadual, entendeu? Então, a Folha passou a ser um orgulho para Campos. Na verdade, o campista adotou a Folha como seu jornal. Quer dizer, para quem não sabe, Campos tem uma história, uma tradição jornalística de muito tempo, que no estado do Rio só tem Petrópolis, Friburgo e Campos. O Fluminense Jornal de Niterói nunca aconteceu, obviamente por motivos óbvios, que é a grande influência da grande imprensa do Rio de Janeiro ali do lado deles. Mas então o campista passou a ter um jornal nesses moldes modernos naquela época, coisa que nem o Jornal de Petrópolis tinha, nem o Jornal de Friburgo tinha. Então o campista passou a se orgulhar do jornal que tinha e pegou a Folha como seu para sempre. Isso é ótimo, né? Cláudio César, quando você fala desse dia a dia da notícia, quer dizer, você estabelecer um jornal, mas também criar aquela informação que o público de todas as classes gosta de ler, eu acredito que o faro de repórter de Aloysio foi fundamental nisso. Né? Porque se fosse... Era um repórter, era o repórter, porque se ele fosse um editor, ele talvez não tivesse percebido isso. Se ele fosse um cronista, talvez não, mas ele percebeu porque ele era o repórter. Ele sabia... Não sei se Diva já falou isso aí, mas a primeira pessoa a noticiar o petróleo em nossa região foi Aloysio Barbosa. Foi, claro, inclusive está... Nacional e internacional. Importante. Isso inclusive está no livro da... Aloysio tinha uma coisa que acho que contribuiu muito também para essa bem-querença do jornal. Aloysio chegou de pessoas muito boas, muito competentes, novas, de jornalistas. A dona Diva falou isso. Gatinhando com ele farejava essas pessoas também e trouxe a todos para a Folha da Manhã. Então, ele coordenava com uma grande competência, com um grande respeito que as pessoas tinham por ele, mas principalmente por uma grande amizade e paternidade. Diva de rir isso quando eu disser isso. Aloysio era meio um grande paizão para essas pessoas todas, entendeu? A despeito de qualquer outra coisa. A Luísa andava sem dinheiro, porque se ele andasse com dinheiro, ele voltava sem. Ele falava assim, eu não sei porquê, eu encontrei com não sei quem na rua, pai,
Aí era assim. Então, era essa figura, né? Você sabe que tem uma figura engraçada, porque ele ia pro bar do Ceceu, que era um café tradicional, que acabou, que tinha aí próximo à Caixa Econômica, exatamente como o Diva está falando. Era aquela roda de jornalistas, pô, acabou, mas não tem dinheiro, tô sem dinheiro, acabou, esqueceu. Paga aí. Cansei de ver isso. Entendeu? Mas não era um tipo que ele criava, ele era assim, despojado desse tipo. Mas só gostava de coisa boa, sabe, Cláudio César? Bom, aí ele dizia assim, se eu fosse mulher, só me vestia na Chanel. Eu falei, então, para eu me vestir na Chanel, não era com você que eu tinha que ser casado, era com o outro. Mas você sabe que tem a característica de Aloysio como o repórter era tão forte até recentemente. Me lembro que por volta de 97, 98, teve um programa de debate, aqueles programas de bola na mesa, aquelas coisas de futebol da ESPN, na qual Aloysio tinha amigos, né, como Trajano, Zé Trajano, e falaram que da Copa de 50 só havia um jogador vivo, que era o Didia, o ponteiro direito do Uruguai, autor do segundo gol. Aloysio não falou nada, ele pegou o carro aqui, não sei se foi com o seu Léo, partiu para Natividade, eu acho que é a cidade, e entrevistou Friaça. E mandou a entrevista para Trajano. E mandou a entrevista para Trajano, e Trajano no ar falou assim, quero agradecer o meu querido amigo Aloysio Barbosa, que ressuscitou o Trajano, muito engraçado, ressuscitou o Friaça que eu tinha matado aqui no programa. Mas você vê, isso aí é uma coisa de repórter. A história que você também talvez tenha esquecido, que muitas pessoas ignoram, que com essa matéria da Aloysio ter ressuscitado, como você diz, o Friaça, tinha uma pequena lojinha de tinta lá em Pada, sei lá onde. Pado, uma coisa assim. Passou a ter tintas Friaça em vários lugares, inclusive em Campos. Em Campos, exatamente. Tem uma loja agora projetada por Babi Teixeira ali na... como é que é o nome daquela rua, gente? Do Pateta, aquela avenida que vai para a praia, vai para o Farol. É Alberto Lamego? Não, já sei, na Avenida Nova, né? Não, gente, porque eu estou demente. Com mil coisas, estou aqui, mas minha cabeça está rodando, opção de coisa lá no jornal. Tarcísio Miranda? Aqui, gente, aquela 28 de março. 28 de março. Tô demente. Então, gente, a loja é um escândalo, Cláudio César. Eu passei, meu Deus, olha, quem projetou foi Babi e quem fez foi Léo, que aliás fez a construção, entre aspas, do nosso estúdio, entendeu? Mas linda, de alto nível. Fora isso outros aí, que tem. Friaça. Tenho certeza, é um efeito colateral da matéria que foi feita lá atrás para Aloysio Barbosa. Até então, Friaça era um jogador esquecido do futebol brasileiro. Entendeu? Então, há que se lembrar essas coisas. Então, a Folha, por exemplo, na parte policial, houve um crime muito famoso em Campos. Esse foi aí que a Folha abalou Bangu. É verdade, a Folha passou a acompanhar aquilo no seu dia a dia, com notícias fresquíssimas, e principalmente com fotos. Eu, Aloysio Pereira, a gente ficou uma semana sem dormir. Ia para o mercado municipal tomar café. Gente, a gente vendia jornal até meio-dia. Ficava uma fila na porta da Folha, dependendo das bancas. A chacina Esse caso, foi qual o caso mesmo? Seniltes, a chacina de Seniltes. Seniltes Paixão. Nós estávamos na Lagoa de Cima. Eu não sei aonde que a Luiz ouviu, acho que só pode ser em rádio, que tinha uma coisa, ele falou, vamos embora agora. Aí viemos para cá e ficamos uma semana sem dormir virado. Eu e Aloysio Pereira. Pereira estava em todo. Por isso e nesses eu casos... faço muita questão de botar o nome de Pereira Júnior, porque ele, vamos dizer assim, Aloysio sonhava, ele realizava, porque ele não era pateta naquela época. Então,
Pereira foi o grande glamour, vamos dizer, de toda essa birutice. Que, na verdade, era birutice. Montar essa estrutura toda. Na verdade, Gilva, Pereira era meio que o motor disso tudo aí. Uma pessoa a mesma expressão que o Dona Diva usou mais cedo. Aliás, esse prédio aqui tem o nome de Pereira Júnior. Quando nós fizemos 25 anos, 30 anos, sei lá, que a gente fez uma missa onde era o Parque Gráfico, ali atrás, onde era a impressora antiga, e nós fizemos a festa na rua, aqui. É isso mesmo. E aí inauguramos esse prédio aqui e botamos o nome de Pereira Júnior. Porque, aliás, quem comprou isso tudo aqui foi Pereira. Que ele adorava comprar coisa. Pereira como ele se auto-intitulava o rei da propaganda. O rei da propaganda, e era mesmo o rei da propaganda, mesmo o estilo antigo. Ele tinha uma perspicácia, uma capacidade de trabalho, de convencimento invejáveis. Não, e ele, quando saiu da Folha da Manhã, ele nunca deixou de amar a Folha da Manhã. Haja vista, quando a Folha botou cor... Ele falou, quero vender também para a Folha. Então, eu falar de Pereira para mim, porque se não fosse Pereira, eu não tinha estrutura na época de nada, né? Eu era professora e tinha moeda, eu e você, né? Porque publicidade é criação, então uma coisa também que eu gostava. Agora, Pereira foi o grande motor para realizar o sonho. A Luísa sonhou. É muito fácil sonhar, é que eu digo. E sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? A Luísa trabalho é o mesmo. E vamos fazendo. Então tinha que ter alguém para... E eu me apoiei muito em Pereira, e ele foi um furacão. Eu estou falando, compraram uma máquina que não funcionou. Isso, gente, montamos esse jornal setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. 4 meses. Deve ser um recorde. E provavelmente, né, deveria até se estabelecer isso. Eu vou pedir a Cláudio César um minutinho, nós vamos ao intervalo, ao Arnaldo e Dona Diva. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. E